Voltamos com o Band Cidade Entrevista, hoje falando sobre educação com o secretário estadual Rocieli Soares da Silva. Secretário, a gente está... Voltamos com o Band Cidade Entrevista, hoje falando sobre educação com o secretário estadual Rocieli Soares da Silva. Secretário, a gente falou sobre educação em tempo integral. Eu gostaria de saber mais sobre o programa, esse programa inovador da Secretaria de Educação, que é o Amazonas Bilíngue. Bem, o Amazonas Bilíngue, ele é um programa muito bacana, que vai trazer uma formação complementar e mais focada numa segunda língua. Mas não é de qualquer forma essa segunda língua, não é aprender mais uma língua por aprender, o que por si só já seria muito importante, mas é aprender observando aquilo que de melhor o Amazonas tem, apresentando o Amazonas para que essas pessoas ajudem a receber os turistas quando aqui chegam. A Copa é um alvo? Na verdade, o Amazonas Bilíngue começou sendo pensado para a Copa do Mundo. Então, quando a gente pensava, olha, vamos pensar o que a educação pode contribuir para a organização da Copa do Mundo, né? Então, internamente, externamente, com a ajuda da UGP Copa, se discutiu muito e aí fomos amadurecendo a ideia de que a educação tem uma vocação, logicamente, natural para a segunda língua. E existe uma oferta muito grande de vários tipos de programa. O CETAM, hoje, no governo do estado, oferece programas específicos de formação em segunda língua para preparação da Copa. O próprio GP está buscando outras formas, a CETRAB, enfim, a Amazonas Tour. Nós temos muitos pacotes hoje envelopados. Mas aí a gente começou a olhar, então, para o nosso público, ou seja, o aluno que hoje está no ensino médio, que amanhã vai estar trabalhando no comércio, pode estar vendendo o cachorro-quente na rua, chega um turista, pergunta alguma coisa e ele não consegue, por exemplo, passar uma informação. Se ele souber passar uma informação, ele está passando primeira informação para esse turista estrangeiro. É que, olha, bacana, o Brasil está se preparando para receber a gente. Então, essa pessoa volta para o país dele falando, dando uma outra impressão. Sente mais credibilidade, poxa, podemos se sente ir para melhor lá, recebido. Né? E aí, quando a gente fala da língua, então a gente está falando de ensino médio, que os alunos conheçam o que o Amazonas tem, falando em outra língua. Então, as aulas do Amazonas Bilíngue, que nessa primeira etapa, elas são no contraturno ou em sábados, para os alunos que quiseram, foram selecionados os melhores através das notas do ano anterior. Foram quantos agora, nesse primeiro momento? Quase 1.000 alunos, 960 alunos já iniciando, capital e alguns municípios do interior, aqui os mais próximos, possuem turmas para justamente pensar que eventualmente podem ser aproveitados. E como a gente focou no início para que eles possam ser eventualmente voluntários para a Copa do Mundo e voluntários para outras atividades, não necessariamente direto voluntário da FIFA, mas o governo também vai precisar de voluntários. A gente vai precisar de pessoas em delegacias que falem língua, a gente vai precisar de pessoas nos pontos turísticos para ajudar o governo a receber bem as pessoas. E precisamos de pessoas no comércio trabalhando, falando uma segunda língua, porque a gente precisa que o comércio venda, para que a Copa do Mundo renda, traga, enfim, aquilo que mais importa, que é dinheiro para o nosso estado. Agora, o programa pretende também premiar alguns desses alunos com viagens ao exterior. Exato. Como é que isso vai funcionar? Os alunos, os 200 melhores alunos dentro do programa irão participar da proficiência em língua inglesa. Eles vão poder fazer aqueles testes de TOEFL, TOEIC, que são testes caros, que geralmente poucas pessoas fazem, e dentre esses que fizerem os testes, os 40 melhores terão a possibilidade de participar de intercâmbio internacional no Canadá, para ter uma formação um pouco mais completa e, enfim, servindo de incentivo para os alunos que estão atualmente no curso e que vão aprender muito sobre o Amazonas, e uma segunda língua também levem essa imagem para fora, porque esse é um grande segredo que nós temos para o Amazonas Bilíngue.
é ensinar o que o Amazonas tem. Por exemplo, o Encontro das Águas. Como você fala? Um turista te encontra no centro da cidade, Ana. Você vai saber explicar onde é que é o Teatro Amazonas, o que é o Teatro Amazonas em inglês. Então a gente quer ensinar também a nossa cultura em inglês. Sem dúvida. Não só falar inglês, mas vocês também têm um plano ousado de criar escolas bilíngue. Exatamente. O Amazonas pode ser o primeiro estado do Brasil a contar com a rede pública, com escolas desse tipo? Nós estamos trabalhando muito forte para que sejamos, sim, uma primeira rede pública como tendo escolas de referência bilíngue. O que é que isso importa? Nós estamos trabalhando nesse momento que é justamente para criar escolas de tempo integral, onde um turno se trabalha em português e no outro turno se trabalha na segunda língua, que não necessariamente vai ser inglês, porque nós estamos buscando parcerias com o governo, parcerias públicos-privadas, para que entre dinheiro também para ajudar essa iniciativa e com isso a gente ter a escola de tempo integral, essa escola que hoje já é saudada por todo mundo, também formando numa segunda língua, ou seja, o aluno vai ter matemática numa outra língua, ele vai ter ciências numa outra língua, ele vai ter aula de educação física numa outra língua. O processo de aprendizado é muito mais rápido. Muito mais rápido e intensivo, né? Porque quando a gente fala de um curso de inglês, você vai ter 2 ou 3 horas por semana. Numa escola de tempo integral, ele vai ter 4 horas por dia com a segunda língua. Por mais que ele tenha dificuldade, e aí vai ter um processo de adaptação dentro da construção da escola, mas depois de um tempo, o aluno já está imerso na língua, porque é uma forma de aprendizado, inclusive a imersão, né, na Vocês língua. já estão conversando com algumas embaixadas, representantes de alguns países? Quais seriam esses países? Olha, nós Quais seriam as línguas a serem possuímos adotadas? uma conversa muito avançada para termos algo em italiano. Estamos muito avançados já também com o francês, estamos avançando mais ainda na próxima semana, quarta-feira teremos reunião para tratar disso, mas já tivemos interesse do Japão, já tivemos interesse, logicamente, dos Estados Unidos, da Inglaterra, que nos procurou também com a intenção de tratar desse assunto, ou seja, nós temos uma série de possibilidades. A ideia é já colocar em prática esse projeto a partir de quando? 2014? Fevereiro de 2014, essa é a nossa intenção. Estamos trabalhando muito porque isso não é um processo simples, porque nós temos que ter professores formados na língua e no conteúdo, porque então não são aulas meramente de língua inglesa, mas são aulas de matemática em inglês. Então é uma outra forma de aprendizado que hoje nós não temos na escola pública. Temos boas experiências no Brasil todo na iniciativa privada, de escolas internacionais, mas na esfera pública é a primeira vez que está sendo trabalhado, especialmente nessa escala toda como a gente quer. Secretário, no Brasil todo o setor público também está turbinando a produção de tablets aqui no nosso país. Aqui em Manaus não é diferente. A Secretaria de Educação tem um projeto audacioso de distribuir mais de 100 mil tablets a professores e alunos do ensino médio. Seriam alunos que estão finalizando o ensino médio. Esse número deve ser fechado até o fim desse ano? Certamente. Nós temos uma grande perspectiva daqui para frente. Primeiro que o nosso governador Omar Aziz, ele é extremamente ligado a incentivo de uso de tecnologias. Logo que assumiu, ele criou o programa Professor na Era Digital, que a gente lá na época entregou computadores a todos os professores da rede estadual. Logo depois, o governador Omar Aziz já determinou que ia fazer o mesmo programa para professores municipais, então em 2011 fizemos para os professores das redes municipais. Por que das redes municipais? Porque no fim das contas os alunos que estão dentro das redes municipais serão alunos da rede estadual e são filhos do Amazonas, então é importante ter uma comunicação e o resultado. Os tablets vêm na mesma linha. O governador Omar Aziz determinou que a gente fizesse esse programa, que criasse esse programa nas melhores condições para trazer uma nova forma de aprendizado. Hoje a gente olha, eu olho pelo meu filho, o Arthur, que tem 9 anos, ele pega um tablet desse, ele faz um monte de coisa, quando você vai estudar com ele já quer fazer uma pesquisa, ele procura no YouTube, ele procura no tal do Google, e ele vai indo, transitando por tudo isso, e essa geração tem uma facilidade de aprendizado muito grande. Então, o que o governador enxergou muito bem, é que a gente deve investir na tecnologia. Então, neste ano, os tablets vão para os alunos
do terceiro ano do ensino médio e para todos os nossos professores da rede estadual. Então, nós estamos falando nesse ano de 55 mil tablets para alunos, mais os 22 mil tablets para professores. E no início do ano já entregamos tablets para os próximos alunos que estão entrando, ou seja, nessa conta nós chegamos facilmente aí a mais de 110 mil tablets somente no estado do Amazonas. Secretário, a gente está chegando ao fim do programa, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Em novembro, no fim do ano, até o fim do ano, a partir de novembro, se não me engano, os alunos vão fazer a prova do IDEB. Qual a sua expectativa em relação a essa prova que pode realmente mostrar resultados práticos do seu trabalho à frente da educação aqui do Estado? É uma testagem muito importante, não somente para o meu trabalho, mas para a educação. Porque hoje as avaliações em larga escala, elas trazem uma série de informações dentro que são estratégicas para a melhoria da educação no futuro. E hoje a nossa rede está absorvendo muito bem isso. Se você conversar com a gestão das nossas escolas, eles já conhecem muito mais. Isso já não é mais tão assustador. Eles já sabem que aquilo lá tem sim um condão de avaliação externa, porque a sociedade começa a olhar para isso, e é bom que a sociedade olhe para isso, porque a sociedade precisa cobrar, mas precisa ajudar, porque as escolas não podem ser meramente um depósito, os pais precisam ajudar, mas a gente precisa olhar para frente com essas avaliações. E nós acreditamos, estamos muito confiantes que em 2013 nós vamos dar mais um passo na direção de uma educação melhor. Hoje a nossa média no IDEB é quanto? Depende do nível de ensino, mas hoje nós estamos comparando com as outras redes estaduais, por exemplo, do primeiro ao quinto ano, nós somos a 12ª melhor rede do estado, no primeiro ao quinto ano. Quando a gente olha para o sexto ao nono ano, nós somos o 10º. E quando a gente olha para o ensino médio, nós também estamos entre as 10 melhores redes estaduais. Ou seja, entre as redes estaduais, para a gente facilitar a comparação, porque quando a gente bota município tem aí já um universo bem diferenciado, nós aparentemente estamos bem quando comparando. Mas a gente precisa olhar primeiro para o nosso umbigo e a gente tem muito a avançar. O resultado que a gente já alcançou já é muito bom, isso é resultado de avanço de muitos anos. Mas nós temos que chegar muito mais longe. A gente precisa olhar o desenvolvimento da educação, é o desenvolvimento do nosso Estado. E isso, estrategicamente, só vai se complementar aos empregos que nós temos hoje, que cada vez mais precisam ter qualificação, a partir da educação. E a educação básica é o início de tudo. Secretário, muito obrigado pela entrevista, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Iana, mais uma vez, o prazer de estar aqui na Band Cidade hoje com vocês. Falar sobre educação é sempre um prazer, agradecemos a oportunidade e dizer que o Governo do Estado do Amazonas está trabalhando muito para dar esse passo na melhoria da qualidade. Não só pensando no resultado da avaliação, mas que o aluno, no final do dia, ele saiba mais do que ele sabia no dia anterior. Esse é o grande objetivo que nós temos todos os dias. Obrigado, boa noite. O Band Cidade Entrevista deste sábado fica por aqui. Você acompanha agora as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Tenham todos um ótimo fim de semana e até semana que vem.